Karnal, vamos começar com você. Você é professora, a Gabi também. E a gente sabe que o bullying é, inclusive, um dos principais motivos de evasão escolar. Sempre que a gente conversa sobre infância e sobre adolescência, você fala sobre o papel das escolas. Então, como as escolas devem agir nesse sentido? Se me perguntassem, Mari, qual foi a coisa que mais me surpreendeu quando eu me tornei professor oficial de história aos 19 anos, a maldade de crianças e adolescentes. Não uma maldade estrutural, mas a capacidade do grupo se voltar contra quem considera fraco, pela aparência, por algum motivo. E isto é assustador, é assustador. É como se houvesse um boi de piranha jogado ao rio e as piranhas atacam. Quando tem uma criança chorando, as outras se juntam e começam a gritar para ela chorar mais. Isso é um pouco assustador. Da parte das crianças, um processo de educação. Da parte da escola, tolerância zero com bullying. Chamar imediatamente os pais, dizer que não é tolerável, que os pais vão conversar. E eu acho que tem que dizer às crianças e adolescentes que, tal como a violência contra as mulheres, o silêncio é a pior coisa. Tem que dizer imediatamente aos professores, às autoridades e aos pais: fui molestado, me bateram, me empurraram ou simplesmente me humilharam. Aí o bullier geralmente ele é um covarde. Ele só existe em grupo. Precisa dizer imediatamente isso, senão o dano é muito grave. É assustador nas escolas e hoje ainda o bullying cibernético, o bullying de internet é ainda pior. Né? Era isso que eu ia perguntar justamente para a Rita, né? Porque a gente fala de bullying, mas tem o cyberbullying também, né, Rita? A gente sabe que a internet é um espaço, né, digamos, que se propaga muito ódio e muita violência, né? E principalmente agora, na pandemia, que as crianças estão totalmente fazendo aula online, isso aumentou bastante também, né? Essas trocas. Então, essa humilhação, essa intimidação, a gente tem que lembrar que na internet essas coisas ficam, tem o rastro, e isso pode ser bom, inclusive, para se detectar quem que começou, o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, viraliza muito rapidamente. Então, acaba, inclusive, chegando pessoas que muitas vezes nem conhecem, né, a criança, o adolescente, e acaba participando e fazendo, né, aquilo tomar uma proporção muito grande. Então, realmente, o bullying, né, na internet é bem complicado porque não adianta, né, trocar de sala, trocar de escola, enfim, é uma coisa que fica e realmente traz muito dano para as crianças e adolescentes. Né? Aquele comportamento de manada que a gente sempre fala aqui quando fala sobre a internet. Agora, Gabs, a gente tem uma legislação para casos de bullying e cyberbullying? Quando os pais, por exemplo, estão assistindo a gente, devem procurar ajuda de um advogado? A gente tem legislação para bullying no sentido de regulamentar a atividade das escolas. E é uma lei aprovada em 2015. Mas se a gente pensar em responsabilização dos autores, enfim, das condutas que são caracterizadas como bullying, e aí a gente pode pensar, acho que para pensar no bullying, uma coisa de reiteração, de assimetria de poder, mas a gente não vai ter um crime específico. O que a gente vai conseguir é colocar a prática desses atos dentro de figuras penais que já existem. Então, os crimes contra a honra, como a gente já falou aqui, ou, por exemplo, uma conduta de ameaça, constrangimento ilegal, crimes contra a integridade física, lesão corporal dolosa. Então, tudo isso, quando os pais perceberem que é o caso, devem procurar a ajuda das autoridades. E no caso da internet, a gente também tem essas mesmas condutas praticadas no ambiente virtual e aí dessa vez com as peculiaridades de prova e tudo mais. E pensando, claro, que quando a gente está falando de adolescentes, por exemplo, a gente não tem o sistema penal, mas a gente tem o sistema socioeducativo. Os adolescentes, eles podem ser responsabilizados pela prática do ato infracional. Mas, enfim, um crime específico de bullying não existe. Nossa, é um tema extremamente complexo e a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Você participa sempre com a gente. Agora, para começar, vamos entender então a diferença entre bullying e uma brincadeira. Quem ajuda a gente com isso, abrindo a nossa rodada de entrevistas, é a Cléo Fante. Ela é doutora em educação, especialista justamente em bullying e cyberbullying. Olha só. É uma violência marcada pela repetição das ações agressivas contra a mesma vítima no período prolongado de tempo, sem que esta vítima tenha dado motivos para que essas ações agressivas, ofensivas, humilhantes aconteçam. Dentro de uma relação desigual de poder que faz com que a vítima não consiga se desvencilhar, não consiga se defender, não consiga encontrar alternativas para colocar um fim a essa situação. E o bullying, ele causa uma série de consequências
consequências na aprendizagem, no processo de socialização e principalmente na saúde mental daquele que é ou daquela que é vítima. Agora, temos que compreender e diferenciar o bullying das desavenças, das brincadeiras que são comuns entre crianças e adolescentes nas escolas, porque as crianças brincam, elas perturbam, elas perseguem, elas acabam fazendo brincadeiras que muitas vezes são inconsequentes, são inconvenientes, mas isso não é bullying. Então é preciso observar os critérios da repetição, da ausência de motivação, do desequilíbrio de força ou poder, da intencionalidade e dos danos causados. Quando esses 5 critérios são encontrados dentro de uma ação, aí sim nós estamos falando de bullying. É muito interessante essa fala, porque a gente estava agora há pouco falando sobre a questão da legislação, eu falei particularmente da legislação penal, e quando a gente fala da necessidade de uma conduta reiterada para que se caracterize o bullying, a gente precisa prestar atenção de que essa não é uma exigência da legislação penal. Então, se você tem uma ameaça, uma ação pontual de ameaça, ou uma ação pontual de agressão, ou uma ação pontual de violação da honra de um outro indivíduo, isso basta para que você possa caracterizar uma conduta tipificada na legislação penal. Você não precisa necessariamente da reiteração. Você pode ter um crime e não necessariamente a prática de bullying, que, segundo a definição, necessita desses atos repetidos, entendeu?